Olá, hoje eu vim falar de um assunto bastante polêmico, que é gravidez indesejada. Muitas mulheres já devem ter passado por isso, algumas estejam passando por isso, e hoje eu vou contar um pouco da minha experiência sobre gravidez indesejada. Bom, tudo começou em 2014, quando eu descobri que eu estava grávida, né? A princípio eu não queria ser mãe, nunca desejei ser mãe, nunca tive a menor afinidade com a maternidade. E depois de alguns anos de casado, meu marido começou a cobrar isso, né? Embora no início do nosso namoro eu tinha já falado para ele que eu não queria ser mãe, ele aceitou. E depois de um tempo ele começou a me cobrar. E em 2014, lá no final de fevereiro, eu comecei a sentir alguns sintomas, né, do tipo muita dores abdominais, eu tinha muita gases, fui ao médico, né, eu fiz exames e eu não falei para ele que eu estava desconfiada que eu estava grávida. Só falei desses sintomas que eu estava sentindo, né? Eu fiz exames e descobri que eu estava com infecção urinária. Quando voltei para casa, eu fiquei muito desconfiada que eu realmente poderia estar grávida, porque uma amiga minha, ela descobriu que estava grávida através de uma infecção urinária. Eu nunca tive infecção urinária na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive infecção urinária. Então eu comecei a achar que eu poderia realmente estar grávida. Então comprei um teste de farmácia, fiz e deu positivo. No outro dia eu voltei correndo, né, ao médico, no UPA aqui perto da minha casa. Falei com ele sobre essa desconfiança da gravidez, né, e do teste que eu tinha feito. E ele, na mesma hora, me passou um exame de sangue para saber se realmente eu estava grávida. E o exame, para minha surpresa, deu positivo. Foi aí que o meu mundo desabou, caiu, porque eu não queria de maneira nenhuma ser mãe. Né? E quando eu descobri, eu fiquei chocada, eu chorei muito, né? Liguei na mesma hora pro meu marido e, para minha surpresa, ele não gostou da notícia, ele não ficou feliz. Né? Ele ficou chocado também, né? Ficamos em choque porque a gente não esperava aquilo. Mas eu fiquei mais chocada, mais triste na época, porque eu achei que ele fosse ficar feliz. E ele realmente não ficou. Então, foi aí que eu passei dias, semanas muito deprimida. Porque eu olhava para minha barriga e via que estava, né, já meio ficando um pouquinho grandinha, né? Eu estava carregando algo que eu não queria, que era um bebê. Foram momentos muito difíceis para mim nessa época. E por acreditar muito em Deus, né? Na época eu estava assim, né? Sou meio afastada da igreja, mas eu estava ainda indo, né? E acredito muito em Deus, independente de qualquer religião. Eu comecei a orar e pedir a Deus para me ajudar, porque coragem eu não tinha de fazer um aborto. Né? Eu queria que Deus tirasse o bebê. Eu orava, pedia a Deus para que Ele fizesse que eu tivesse um aborto espontâneo. Mas eu mesma não tinha coragem, graças a Deus, de cometer o aborto. Né? Queria que Deus tirasse o bebê, não eu. Então, por muito orar, pedi a Deus uma saída, pedi paz, porque eu não tinha, né? Eu não conseguia ver o lado bom da gravidez, eu conseguia ver o lado ruim de tudo que aquilo poderia me proporcionar ao longo dos anos, do tempo, vamos dizer assim, né? Era o que eu pensava na época. Então, eu tive um sonho, sabe? Eu sonhei que Deus me mostrava no sonho que eu estava muito feliz, com um bebezinho no colo, e esse bebezinho estava todo de azul, e eu acordava. Quando eu acordei, eu senti uma sensação muito grande de paz, sabe? Eu senti uma sensação maravilhosa que há dias, há meses eu não sentia. Né? Então, Deus falou comigo e eu entendi que Ele queria que eu levasse a gravidez adiante, que eu ficasse feliz, que mesmo que eu não estivesse feliz naquele momento, que lá na frente eu poderia ficar feliz com meu filho. Então, isso já fez a minha ficha cair, isso já me ajudou a aceitar a gravidez a princípio, né? Mas eu não estava 100% feliz, eu não estava 100% satisfeita, mas
me trouxe paz. Então, com esse tempo, aliás, nesse período, quando eu orei, eu pedi também a Deus que falasse com meu marido, porque não adianta só falar comigo, tinha que falar com ele também, porque eu sabia que ele também estava aflito, que ele estava angustiado, embora ele quisesse, mas eu não sei o que aconteceu, ele ficou assustado, em choque, enfim, né? Era uma realidade, talvez que ele não esperasse, assim, que viesse tão cedo. Então, eu lembro que quando ele chegou à noite do trabalho, ele falou para mim que era pra gente aceitar o bebê, que ia dar tudo certo, que Deus tinha mandado, porque era da vontade dele, enfim. Né? Então eu fiquei mais aliviada. E eu lembro que nesse período a gente foi viajar, e quando voltamos de viagem a gente combinou de contar para todo mundo, para a família, para os amigos, enfim. E foi o que a gente fez quando logo a gente voltamos de viagem. E olha como são as coisas, né? Eu vejo assim, Deus, né, independente da religião, né, ele nos guarda, ele cuida de nós, ele prepara tudo certinho, sabe? E eu lembro que meu marido tinha pouco tempo no trabalho, se eu não me engano, acho que ele tinha, nesse período, ele já estava, acho que 4 meses trabalhando nessa empresa, e eu estava 3 meses de gravidez. E, e eu lembro que ele falou, olha, Rosilene, o plano de saúde só vai sair depois de 6 ou 9 meses, né? Vai ser liberado, vamos dizer assim. E eu lembro que ele solicitou o plano de saúde um pouco antes, né? Ele falou a minha situação. E realmente o plano de saúde dele saiu com 4 meses, né? Porque eu não queria. Eu queria ter um obstetra e queria um certo obstetra. Não um obstetra que a minha amiga, ela teve, que foi, na época foi o Dr. Jaime, eu queria muito que fosse ele. Isso eu ia adquirir isso através do plano de saúde. Então eu esperei esse tempo e Deus, maravilhosamente, infinitamente misericordioso, né? Ele me deu esse presente, tipo, para mostrar, olha, eu tô com você, eu tô na gravidez, né? Eu tô te ajudando, te apoiando e tá aqui, né? O plano de saúde foi liberado. E eu comecei a fazer acompanhamento nesse obstetra. E ele me pediu um ultrassom, né? Como já tinha passado um bom tempo, né? Até eu ir na consulta demorou um pouquinho. Se eu não me engano, eu fui com quase 4 meses. Então ele pediu ultrassonografia, no caso do abdômen, né? Porque não tinha mais como ser vaginal. E ele falou, olha, se você tiver sorte, talvez você até veja o sexo. Fui na consulta e acredite se quiser, né? Eu ainda tinha esperança que eu não pudesse estar grávida, porque eu quase não tinha barriga em 4 meses, né? Era quase nada. Só na época os meus seios que estavam um pouco grande. E quando eu fui na consulta, né, com essa obstetra, eu perguntei para ela, eu falei, olha só, tem algum indício que eu possa estar grávida? Ela falou, tem sim. Eu já fiquei, né, meio desanimada, né, mas aquilo, eu não tinha aceitado 100%, né? Mas aceitei que eu pudesse estar grávida, né? Deus falou comigo, mas enfim, ainda ficava meio relutante. E quando ela virou, é, quando ela me mostrou na tela, né, o meu bebê, sabe, foi amor à primeira vista. Eu não sei descrever a sensação que eu tive. Foi a melhor sensação que eu tive naqueles 4 meses, né, de angústia, de negação, de não aceitação da gravidez, vamos dizer assim. E foi, sabe, eu amei o meu filho pela primeira vez que eu vi ali na tela, né, fazendo aquela ultrassonografia. E eu voltei para casa mais leve ainda, né? Eu voltei aceitando um pouco mais. Não aceitei 100%, mas voltei aceitando um pouco mais, né? Ela falou para mim que haveria possibilidade de ser menino, mas ela não tinha certeza. Confesso que na hora eu fiquei um pouco triste, porque eu queria que fosse menina. Mas depois eu desencanei, eu falei, menino é melhor, é mais prático, né? Fazer o quê, né? E eu lembrei do meu sonho, né? No meu sonho, Deus me mostrava eu com um bebezinho muito feliz, e esse bebezinho estava de azul. Então eu estava quase com 100% de certeza que poderia realmente ser um menino. Depois, com 5 meses, né, fazendo
da ultrassonografia morfológica, né, se eu não me engano, foi quando eu descobri realmente que era um menino. E me acompanhe que eu vou te contar a segunda parte dessa história.